Fala, minhas crianças! Chegou a sexta-feira de série. A base vem forte. A gente esperou por esse momento e tá começando o primeiro episódio da série. E antes de mais nada, já chega, já deixa o seu like, já compartilha e vamos fazer um esquema, mano. É o seguinte, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. Por quê? O primeiro, mano, deu ruim, velho. Saiu sem áudio. Eu gastei mais de 20 e poucos minutos de material, tive que jogar tudo fora, mano. Sem áudio, sem nada. Então, no outro vídeo que não deu certo, eu tinha pedido pra você compartilhar com um amigo. Como é o segundo vídeo que eu tô tendo que fazer, mano, dá aquela força pra nós. Compartilha pra dois amigos aí, mano. Copia o link e manda aí, mano, pra dois amigos. Tô ligado que vai dar certo, que a gente vai conseguir fazer essa corrente da hora aí pra dar uma alavancada no canal. E vamos agora para o que interessa, porque o primeiro episódio da série é o seguinte. Eu tinha dito no vídeo passado que seriam 10 times do futebol brasileiro. Eu tinha escolhido 10 times e iam montar a seleção desses times com jogadores que ele próprio revelou. Então, hoje seria o primeiro time nordestino, na verdade, o único time nordestino dessa série, desses 10 times. E aí, eu não havia revelado o nome. Sabemos que na Série A do Campeonato Brasileiro tem os grandes clubes do Nordeste que representam muito bem a parte nordestina do futebol brasileiro, o Ceará, o Bahia, né, o Sport, dentre outros, Fortaleza também sempre dando muito trabalho. Porém, o A Base é Forte desta vez vai homenagear o Vitória da Bahia. Isso! O Vitória, que está na Série B, esse ano brigou para não cair para a Série C, mano. Mas o Vitória é um time que foi sempre muito referência na revelação de jogadores, mano. Vitória revelou Vampeta, Dida, Júnior, jogadores que jogaram na seleção brasileira, foram campeões do mundo. E sempre quando você vê jogo de base, de seleções de base, mano, tem gente do Vitória. Ou seja, a base lá é forte e é forte de verdade. Claro que a fase do clube às vezes não ajuda. O Vitória, como eu tinha dito, esse ano brigou para não cair para a Série C, e aí as revelações vão minguando, e isso você vai ver na seleção que eu montei. Muitos jogadores já veteranos, né? Mas vale lembrar aí, para quem não viu o vídeo anterior, tem que estar jogando. Só vale os jogadores que estão atuando hoje no futebol brasileiro. Fez contrato na temporada 2020, como a temporada foi alongada, então jogou em 2020, tá valendo. E aí, vamos para a seleção do Vitória, porque é o time da vez. Sobe o hino do Vitória para mim, por favor, produção. Eu sou leão da barra, tradição. Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. Pelos campos do Brasil, nosso grito já sofreu. E aí, com o hino do Vitória, vamos chegando à seleção e ao time. Primeiro, pelo goleiro. E é ele, isso, Felipe, mano. O Felipe foi revelado nas categorias de base do Vitória. Jogou por lá, depois rodou alguns clubes do futebol brasileiro e foi ter um destaque no Bragantino. De lá do Bragantino, ele foi para o Corinthians, jogou aquela Série B pelo Timão, teve aquela parada daquele jogo contra o Flamengo, aquele pênalti que ele deu aquele migué, não foi na bola, digamos que meio que deu aquela entregada para o Flamengo ser o campeão brasileiro e não o São Paulo, que brigava pelo tetracampeonato na época. Mas, modéstia à parte, o Felipe foi um grande goleiro e teve uma contribuição muito grande na equipe do Corinthians, no acesso para a Série B, no retorno do Corinthians para a Série A. Depois teve uma passagem pelo Flamengo, lá conquistou os títulos como da Copa do Brasil, Campeonato Carioca, ou seja, foi muito bem também no Flamengo. É um goleiro que teve muitos altos e baixos, muita gente ou ama ou odiou o Felipe, mas no resumo da obra, no trabalho que ele fez na carreira dele, lógico, não foi um Dida que foi revelado também pelo Vitória, mas foi um bom goleiro, ali nota 6, 7, no auge da carreira ali, dá para pegar um 6,5 a 7, do ano de 2020
atuou pelo Botafogo da Paraíba, ou seja, ele fez um contrato lá, não se sabe se ele encerrou a carreira ou se ele vai procurar um clube para 2021, mas começamos esse time do Vitória com um bom goleiro, que é o Felipe. Para as laterais, na verdade eu peguei 2 laterais direitos. Uma das coisas que eu percebi montando as equipes é que o futebol brasileiro está um pouco carente de grandes revelações na lateral. Os times grandes não estão revelando muito lateral bom e vocês vão ver ao longo da série. Então eu peguei 2 laterais direitos. O primeiro é o Léo. O Léo é o que reflete mais ou menos como que está a base do Vitória hoje em dia. Como eu havia dito, o Vitória não vem revelando grandes jogadores porque a equipe do Vitória não vem muito bem profissionalmente e aí reflete tudo nisso. O Léo foi um jogador que foi revelado em 2010 pela equipe do Vitória, passou por Atlético Paranaense, Flamengo e tal, não teve grandes atuações por esses times. A última atuação fora do território baiano foi no Avaí, jogando uma Série B, mas também nada de destaque. O ano passado, em 2020, retornou ao rubro-negro baiano e por lá está, e vamos ver aí qual vai ser a sequência da carreira do Léo. Já o outro lateral direito, esse sim, sou fã desse cara. Inclusive, é um jogador que não foge da raia, bom de bola. É o Apodi. O Apodi revelado pelo Vitória. Apodi é figuraça e figurou em times de Série A, né? Teve oportunidade no Cruzeiro e no Santos, mas não deu muito certo. Ele começou no profissional do Vitória em 2006 e aí foi para o Cruzeiro, foi para o Santos, teve essas oportunidades, não teve o destaque talvez que merecesse, e aí rodou alguns times do futebol brasileiro, times pequenos, mas sempre na Série A, né? Foi bem na Chapecoense, foi bem no CSA na temporada de 2019, mesmo com a queda do CSA, o Apodi fez um grande campeonato brasileiro e em 2020 jogou a Série B pela Ponte Preta. É um grande jogador, na minha opinião, gosto do futebol do Apodi e ele foi revelado lá na Toca do Leão. A dupla de zaga, simplesmente, eu acho nota 7,5 para 8. 2 grandes zagueiros revelados pela equipe do Vitória. O primeiro, Gabriel Paulista. O jogador que saiu cedo das categorias de base do Taboão da Serra, foi para lá, para o Vitória, e lá na Bahia chegou ao profissional. Em 2010, e aí já despertou o interesse da Europa. De lá da Toca do Leão, foi jogar no Villarreal, e no Villarreal depois o auge da carreira talvez tenha sido o Arsenal, onde rendeu convocações para a seleção brasileira. Gabriel Paulista chegou na seleção brasileira, disputou, conseguiu algumas convocações e teve um certo destaque jogando na Premier League. Ou seja, um grande zagueiro que hoje atua de novo no futebol espanhol pelo Valência e está lá muito bem, obrigado. É uma grande revelação do futebol baiano, principalmente do Vitória. E seu companheiro de zaga é nada mais nada menos que Davi Luiz. Davi Luiz saiu muito novo do Vitória. Foi revelado em 2006 na equipe baiana e já foi para fora, chegando ao Benfica. Lá criou raízes no futebol europeu, ganhou destaque, chegou ao Chelsea, e onde ganhou Champions League pela equipe do Chelsea. Conquistou também convocações para a seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo, por exemplo, aqui no Brasil, marcando um golaço contra a Colômbia. Um bom zagueiro, jogou no Paris Saint-Germain, teve atuações ótimas, agora está um pouco mais abaixo, depois retornou ao Chelsea e agora desfruta seu futebol no Arsenal, mas, ou seja, ainda continua em alto nível, jogando em time grande lá fora. E o Davi Luiz, talvez dessa seleção aí, esteja no top 3 aí das revelações da equipe do Vitória. Vamos para o meio de campo. Na meiuca, vou começar com ele, Petrus. Isso mesmo, Petrus foi revelado no Vitória. E aí, de lá, em 2009, quando foi revelado, teve algumas passagens por times pequenos, foi para o Fluminense de Feira, e aí depois jogou uma Série B pelo Boa, onde teve um pouquinho de destaque. Aí o Petrus veio para a Penapolense, disputou o Campeonato Paulista, foi muito bem, obrigado, no Paulistão, e aí a carreira do Petrus deu uma alavancada. O Petrus chegou ao Corinthians,
e aí conseguiu boas atuações no Timão e de lá viajou para o Betis da Espanha. Lá na Espanha ficou bem, voltou para o Brasil para jogar pelo São Paulo, teve uma identificação muito grande com o clube paulista, foi capitão do tricolor, foi jogador de nunca fugir. Apesar da fase ruim de São Paulo, ele nunca fugia de entrevistas, nunca fugiu da raia de verdade. Petro sempre deu a cara para bater e foi um jogador que vestiu a faixa, colocou a faixa de capitão do São Paulo, ou seja, muita coisa. E aí hoje ele está no Al Nassr, lá da Arábia, está muito bem, obrigado, é o capitão lá, vem colecionando títulos lá no futebol da Arábia Saudita, está muito bem no Al Nassr e deve permanecer por lá, porque está muito bem, é capitão, não sei nem se ele retorna por agora para o futebol brasileiro. Se voltar, talvez tenha um carinho especial com o torcedor são paulino, que abraçou o Petros e o Petros deixou marcas no São Paulo, mas é mais uma revelação baiana. Para jogar ao lado do Petros nessa meiuca, ele, Zé Wellison. O Zé Wellison talvez seja aí a última grande revelação do Vitória. Grande revelação não é assim, que jogador aço, mas é um jogador que está na Série A, né? Foi revelado pela equipe do Vitória em 2018 e aí conseguiu uma contratação e a transferência para o Atlético Mineiro. Chegando lá no Galo, se deparou também com as exigências e com a posição técnica de Jorge Sampaoli. O Sampaoli não quis contar com o Zé Wellison no Galo e aí, para a temporada 2020, o Atlético acabou emprestando o Zé Wellison para a equipe do Botafogo. No Botafogo foi titular, também não precisava fazer muito esforço para ser titular nesse time do Botafogo, que foi rebaixado do Campeonato Brasileiro, lanterna do campeonato, time muito ruim, mas o Zé Wellison conseguia aí alguns jogos um pequeno destaque e mostrava que tem um pouco de qualidade. O empréstimo acaba, não deve ser aproveitado pelo Atlético Mineiro na próxima temporada. O Atlético vai se reforçando com cada vez mais jogadores, tem um investimento pesado, ele deve rodar. Não sabe se ele retorna para o Botafogo para uma Série B, e jogar a Série B no Botafogo, onde ele foi titular absoluto na posição, ou se ele vai ser emprestado para um time de Série A. Mas é um jogador interessante e aí talvez seja a última grande revelação do Vitória, para você ver como a equipe baiana não está muito bem das pernas. Para vestir a 10 nessa meiuca, ele, Elkson, isso mesmo, Elkson, revelado em 2009 pelo Vitória, ficou por lá até 2011 com um grande destaque na equipe baiana. Chegou a ser transferido para o Botafogo e lá o Elkson realmente pôde demonstrar um ótimo futebol. Foi destaque na equipe da Estrela Solitária, jogou muito bem e conseguiu uma transferência para o futebol chinês. E aí, na China, o Elkson desenvolveu o seu futebol. Praticamente faz carreira lá, né? Já jogou no Guangzhou Evergrande, que talvez seja o grande time lá da China. Depois chegou a ser transferido para o Xangai e retornou recentemente para o Guangzhou Evergrande. Ficou por lá e por lá se naturalizou chinês. Isso mesmo, o Elkson, que já havia jogado pela seleção brasileira, já havia convocações pela seleção naquele super clássico das Américas, era um torneio amistoso que reunia Brasil e Argentina e só podiam convocar jogadores nativos que estão jogando no futebol, né, de seus respectivos países. E aí o Elkson conseguiu ganhar essa oportunidade jogando pelo Botafogo. Mas como não era um torneio oficial, o Elkson conseguiu se naturalizar chinês, mudou o nome para Aixen e agora disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo pela equipe da China. E aí deve ser, caso a China, né, mantenha e consiga classificação para a Copa do Mundo, ele deve ser presença no Mundial em 2022 vestindo a camisa vermelha. Ou seja, é uma grande revelação do Botafogo, ou melhor, do Vitória, desculpa, uma grande revelação do Vitória, e que desfruta o seu futebol na China e faz uma carreira muito sólida lá, e é um cara que deu muito certo e é uma ótima revelação baiana. Chegamos ao ataque, chegamos à linha de frente. O primeiro atacante da lista ele surgiu no Vitória com grande destaque e era visto como uma boa promessa pela equipe baiana, né? Marquinhos
Marquinhos, revelado pela equipe do Vitória, fez as suas primeiras aparições no ano de 2014, teve destaque por lá e passou por outros grandes clubes. Teve oportunidades no Palmeiras, teve oportunidades no Flamengo, teve oportunidades no Cruzeiro, algumas boas apresentações, outras nem tanto. Então foi sempre um jogador que oscilou bastante, oscilou demais na carreira, o Marquinhos. Era tido como uma boa revelação do Vitória, uma grande revelação, mas não deu tão certo assim, né? Fez algumas boas atuações nesses grandes clubes, mas nada de deixar saudade e nada de jogou muito, foi um cara inesquecível na passagem por esses clubes. Rodou bastante, rodou vários clubes, jogou a Série B pelo Guarani, estava jogando a Série B pelo Guarani, se transferiu para o futebol de Hong Kong, foi para lá, não sei fazer o quê, nem sabia que tinha futebol em Hong Kong, mano. Mas ele foi para lá, foi feliz e não sei se mantém por lá, se vai seguir por lá ou se deve voltar, se vai estar prestes a encerrar uma carreira, alguma coisa do tipo. Mas o Marquinhos é o primeiro da linha de frente do Vitória. Agora a dupla de ataque que falta. Dois grandes jogadores que com certeza, se estivessem hoje jogando na equipe baiana, o Vitória brigaria fácil por uma Libertadores e talvez brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o primeiro da lista é ele, Hulk. O Hulk foi revelado na base do Vitória. Foi muito bem lá pelo ano de 2004, quando jogou por lá, e aí se transferiu para o futebol japonês. O Hulk teve talvez o seu amadurecimento lá no Japão, quando saiu do Vitória e teve essa oportunidade de futebol japonês. Rodou por alguns clubes de lá e aí teve a oportunidade de ir para a Europa jogar no Porto. Lá no Porto ele se destacou no futebol português, não é tão difícil, ainda mais quando você joga ou em Benfica ou em Porto, a chance de você se destacar é muito grande. Hulk se destacou muito pela sua força física lá no futebol português e aí conseguiu contratos muito bons, tendo em vista que largou ali um pouco do meio europeu e foi jogar na Rússia, no Zenit, onde ficou algumas temporadas lá e aí também fez o caminho de outros companheiros revelados no Vitória, como o Elkson, por exemplo. O Hulk partiu para a China. Foi para lá, ficou algumas temporadas na China e deve ter ido bem e tal, não deve ser muito difícil jogar na China, mas passou por lá. O Hulk teve convocações pela seleção brasileira, chegou a disputar os Jogos Olímpicos, onde foi medalha de prata nos Jogos de Londres, jogou Copa do Mundo, né, jogou Copa das Confederações, jogou teve várias convocações para a seleção brasileira e em 2021 estará atuando pelo Atlético Mineiro. É uma das apostas do Galo. Segundo informações, ele tinha uma proposta 30% maior do que a proposta apresentada pelo Atlético, mas ele acredita no trabalho que está sendo desenvolvido pelo Galo. Ele acreditou nisso e está voltando para o Brasil para jogar pelo Atlético Mineiro. É uma aposta do Sampaoli e do grupo que investe no Atlético. Vamos saber se vai dar certo ou não. A gente sabe que quando o cara volta da China, ele volta meio baleado. E aí vamos ver o que acontece com o Hulk no Brasil. Pra fechar essa seleção, mano. Uma verdadeira seleção do Vitória. Valeu a pena esperar a sexta-feira para conhecer essa seleção da equipe baiana. E para fechar, o camisa 9 desse time seria ele, Marcelo Moreno. O boliviano brasileiro, Brazilian Bolivians. Ele é o 9 desse time. Foi revelado na equipe do Vitória, jogou a base no Oriente Petroleiro lá da Bolívia, depois veio para o Vitória, se profissionalizou no Vitória em 2005 e aí depois ganhou, né, o Brasil jogando no Grêmio, jogando no Cruzeiro, onde no Cruzeiro ele foi muito bem, conquistou títulos no Cruzeiro, foi artilheiro da Libertadores no Cruzeiro, foi artilheiro da Liberta, foi muito bem por lá. Depois
foi para a Europa, foi para a China. O Marcelo Moreno é um jogador muito interessante. Na base, na categoria de base, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, fez algumas partidas pela seleção brasileira de base, mas ao se profissionalizar, ele optou pela Bolívia. E hoje talvez para mim, disparado, ele é o maior jogador da história da Bolívia. Jogou mais que El Diablo Echeverri, que foi o cara que conseguiu levar a Bolívia para uma Copa do Mundo. Mas o Marcelo Moreno é muito bom jogador e fez o nome dele no futebol boliviano, jogando fora da Bolívia, jogando muito, principalmente no futebol brasileiro, principalmente no Cruzeiro. Voltou para a disputa da Série B no Cruzeiro, está disputando a Série B no Cruzeiro, deve permanecer por mais uma temporada lá na Toca da Raposa, e é o cara que fecha essa seleção da equipe do Vitória. Beleza? Vamos recalcular o time para vocês terem uma noção dessa seleção, mano. Confere aí. Felipe no gol, Léo e Apodi nas laterais, Gabriel Paulista e Davi Luiz na zaga, o meio de campo formado por Petros, Zé Wellison e o Elkson, como o camisa 10 desse time, e na frente Marquinhos, Hulk e lá, camisa 9, metendo gol, Marcelo Moreno. É isso aí, minhas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo da série A Base Vem Forte. O Vitória sempre foi uma referência. Eu acho que se o Vitória tivesse com esse time, estava brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série A, não estaria no veneno que está. E fiquem ligados que sexta-feira tem mais. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Valeu!